Fala pessoas, beleza? Você está no Bora Mundo e hoje nós vamos em mais um vídeo de pedagogia, certo? Eu sou o Udney e eu vou falar pra você que esse vídeo tá bem bacana porque é um tema em que as pessoas ouvem falar muito e entendem muito pouco e hoje a gente vai destrinchar sobre a educação positivista, certo? É importante pra você ver também que eu tenho certeza que vai acrescentar a educação pragmática. O link vai aparecer, eu vou deixar aqui um card, ó. Clica depois, assiste depois desse vídeo, que vai ser muito bom para acrescentar. Aqui no canal tem uma lista gigante de pedagogia para você assistir, mas vamos começar agora esse tema. A educação positivista. Essa educação positivista, para começar, a gente já tem ela com a sua força de influência na pedagogia no século XIX. Os seus principais pensadores estão ali no século XIX, vão aparecer alguns no século XX, mas é do século XIX que nós vamos falar, certo? Bom, vamos entender então o que é essa educação positivista. A gente vai falar um pouco sobre o positivismo, tá? Primeira coisa de tudo é que o positivismo em si, essa ideia que a gente vai chamar de positivista, ela tem assim muitas interpretações, todas são muito próximas, tá certo? Porque a ideia do positivismo é uma ideia que vai aparecer na política, é uma ideia que vai aparecer na pedagogia, vai aparecer na filosofia, na história, certo? É uma dessas ideias que elas andam, né, nas áreas. E dependendo de cada área, cada momento, ela muda ela tem uma pequena transformação, certo? A base geral dessa ideia, tá, que a gente tem aí, é a ideia de que o positivismo, a ideia se direciona àqueles fatores que são reais e fatores da experiência humana, da experiência de vida humana. Então o positivismo ele tem a ver, ele é sobre a experiência humana e sobre fatos, sobre questões reais, certo? Isso que vai ser o direcionamento dessa ideia, tá? Bom, vamos lá então entender o seguinte, tem um filósofo que é o Kant, tá certo? O Kant vai ser um cara muito influente no pensamento do mundo, tá? E na filosofia, o Kant vai influenciar esse tal desse positivismo do século XIX, tá certo? Tem a ideia pós-kantiana, que é depois do Kant, tá? O que acontece? O pensamento do Kant foi tão importante que do pensamento dele surgiram, depois do pensamento dele, né? Surgiram duas outras linhas de pensamento, tá certo? A primeira é o pensamento materialista e o positivista. E o representante do pensamento do positivismo é o Comte, certo? O Comte é o seguinte, ele vai ser um cara que ele vai desenvolver uma coisa que são chamado a lei dos três estados, tá? Os três estados do ser humano, certo? Isso vai ser fundamental para a gente entender. Agora eu vou explicar para vocês o que são essas três leis, que você vai ver que essas três leis, elas dizem respeito a uma pedagogia, elas vão montar uma ideia de pedagogia, de como ensinar o ser humano, de como o ser humano ele se desenvolve na área de aprendizagem. Isso é muito importante, tá certo? Vamos lá então. O Comte e as três leis do Estado. Elas são três fases, tá certo? A primeira fase é o estado teológico do ser humano, a segunda fase é o estado metafísico e a terceira fase é o estado físico do ser humano, certo? Aqui a gente elas representam a infância, a juventude e a maturidade, tá certo? Vamos falar um pouquinho então, da ideia do Kant, tá? Esse estado teológico, Kant vai falar que é o estado do ser humano, onde o ser humano, ele coloca a resposta das coisas nas divindades. Então é como se fosse aquele estado mais primitivo, onde o ser humano ele não entende muito, ele não tem a ciência do lado dele, e é um estado onde o ser humano, para que ele dê resposta às coisas, por exemplo, tribo de indígenas, para que ele dê resposta às coisas, ele começa a criar entidades para aquelas coisas, né? Então ele chega e fala que o mar, como ele dá o rio, por exemplo, como ele faz crescer as plantas, as árvores, ele alimenta e ele dá esse nutriente importante que é a água para os animais. Ele é uma entidade que fornece um certo tipo de vida. Então, nós tratamos da ideia de pensar em deuses, de pensar em entidades, em criaturas que são responsáveis por aqueles acontecimentos, por esse mundo mais fantástico, certo? Então, essa é a fase do ser humano
que ele vai chamar, o Comte vai chamar de fase da teologia, de pensar num pensamento sobre Deus, tá? A segunda fase do ser humano é a fase metafísica. Nessa fase é a fase da juventude, tá? Essa fase. Ela é um pouquinho diferente da primeira fase. A grande diferença dela é que ela é a primeira fase, só que ela é mais ampla, tá? Nessa fase, a fase da metafísica, existem sim os deuses, só que agora começa a entrar um posicionamento onde, tá, algumas coisas podem ser deuses, só que outras coisas vão ser inexplicadas, né? Olha, eu não acredito que é um deus, mas eu também não sei o que exatamente é isso, mas eu sei que isso existe, alguma coisa criou isso, e isso funciona por causa de determinada forma, né? É como se você olhasse para um motor, você sabe que o motor funciona, você sabe que alguém criou, só que você também não sabe direito como é que aquele motor funciona por dentro, como é que ele é por dentro. Essa fase onde existe essa fantasia, existe essa teologia, essa visão de um criador ou de uma ideia principal, mas só que você não sabe direito o que é a fase pro Comte, é a fase da metafísica. E depois que você sai dessa fase, você entra na fase onde a ciência é a mãe, onde a ciência explica dentro dos seus diversos ramos, dentro da biologia e ali dentro da ecologia, dentro da história, da sociologia, da medicina, vai explicar o funcionamento do mundo. É o momento onde vai existir a certeza de você saber exatamente o porquê que aquilo é aquilo. Ou se você não sabe, existe a explicação, apenas você não sabe. Então quer dizer, ele fala que é a fase física, que é a fase da maturidade humana, certo? E aí então entra essa questão importante. O Comte vai falar que o estado positivo do ser humano é o estado da maturidade, é o estado físico, é o terceiro estado. Então vem daí a ideia de positivo, de positivismo, do estado positivo das coisas. O estado positivo das coisas é o estado de maturidade, é o estado onde nós entendemos cientificamente, principalmente, o porquê que aquilo é aquilo. A gente sai de estados mais irracionais, como estados de fantasia ou de teologia e de entidades. A gente vem para um estado mais científico, certo? Um estado onde a ciência explica as coisas, certo? E esse então é o positivismo para Comte. Tem até uma frase aqui, ó. O estado positivo é a maturidade do espírito humano, certo? Então quando o espírito humano, ele chega num estado assim positivo, é porque ele chegou na maturidade, é porque agora ele lida com a ciência, ele não mais fantasia as coisas, certo? Isso é importante. O que o espírito positivo, né? O que esse termo positivo ele é? Ele é o seguinte, a gente pode tratar do seguinte, ó, 3 pontos importantes. Ele é o real contra a fantasia, né? Você tem o estado da fantasia. Quando você chega no estado de realidade das coisas, isso é o positivismo. É a certeza contra a indagação. Você vai ter o estado de indecisão, de não saber. Quando você chega no estado de certeza, de saber, de entender realmente o que é aquilo, isso é o positivismo. O outro é o preciso contra o vago. Quando aquilo não tem resposta, quando aquilo está vago, quando você não sabe direito, isso é um estado onde, ao chegar na precisão, onde você ter certeza daquilo e você souber o que é aquilo, isso sim é o estado positivista. É o preciso contra o vago, certo? Então quer dizer, nós temos aí, para você entender já, que o positivismo é essa maturidade humana. Essa maturidade onde ela deixa a fantasia, onde ela deixa essa estrutura de mitos, né, metafísica de lado, e ela chega no estado da razão, certo? E na pedagogia, isso já é um movimento pedagógico de como você pensar o que ensinar para o ser humano. Por exemplo, na ideia positivista, uma primeira coisa importante que você tem é que aquilo que vai ser priorizado na ideia positivista é a razão, certo? E dentro da razão tem elementos que não fazem parte do ensino da razão, como por exemplo as religiões. Elas não fazem parte do ensino da razão. É algo que não precisa ser ensinado, não precisa ser adotado, não precisa ser abordado. Porque nós estamos falando de algo prático, nós estamos falando da ciência, certo?
E os colaboradores desse movimento? A gente vai ter dois principais colaboradores, vamos dizer assim, que vão influenciar principalmente na ideia pedagógica, tá certo? O primeiro dele é o Herbert Spencer, tá? Ele é um cara um tanto quanto atual. Ele nasce em 1820 e morre em 1903, certo? Século passado aí. Ele é um filósofo e ele interagiu e contribuiu muito com a pedagogia, com o campo pedagógico, tá certo? E tem pontuações aqui que são pontuações desse pensador. O primeiro é o ensino da ciência. Ele defende claramente o ensino da ciência. A ciência tem que ser algo ensinado amplamente, tá certo? Segundo ponto, ele combate a interferência do Estado na educação, tá certo? Ele mostra que a educação é algo mais do privado e mais da família do que do Estado. O Estado não pode interferir na educação e o Estado não pode moldar o que vai ser a educação. Então ele é contra o Estado interferir na educação e vocês vão entender mais para baixo o porquê. Próximo ponto. Objetivo é isso daqui, ó. O objetivo da escola é a construção do caráter, tá certo? Então a ideia é que se o Estado ele interfere na educação, o Estado vai ter que poldar algumas coisas. E como a educação ela está voltada para o desenvolvimento do caráter, isso significa que uma das instituições mais importantes para a educação é a família. Então não vai entrar em atrito com o Estado. Então o Estado não pode ter a mão na educação, certo? Na visão dele, do Herbert Spencer. Outra coisa importante que vocês precisam saber é qual é a obra magna dele que fala sobre pedagogia, que foi influência na pedagogia, que é a educação intelectual, moral e física. Então ele está falando exatamente sobre isso. A visão que ele tem sobre a educação moral, certo? Intelectual e a educação física. Isso daqui tem muito a ver com a educação que nós vamos ver lá em Roma, certo? Finzinho de Roma. Outro cara que vai influenciar também a pedagogia de uma forma muito bacana nesse movimento do positivismo é o John Stuart Mill, certo? O John Stuart Mill ele é um cara mais conhecido na economia, ele foi muito influente na economia, só que ele também é um filósofo pensador. E a forma que ele pensa a economia atinge a educação. Ele tem uma visão sobre como deve ser a educação, certo? De uma visão econômica. Isso é muito interessante. O Mill já é um pouco mais para trás. Ele nasce em 1806 e morre em 1873, certo? Dois pontos importantes que nós precisamos saber sobre o Mill. Ele combate uma visão meio que mecanicista, né? A gente tem essa visão principalmente, eu falo aqui principalmente dessa visão lá no vídeo de psicologia, sobre essa visão de mecanicismo, tá? O porquê que o mecanicismo influenciou tanto a psicologia, isso é importante para você saber. Eu vou ver se eu deixo o card aqui em cima, tá? E ele combateu a visão do seu pai, que era um mecanicista, certo? Outro ponto importante aí é que essa frase é interessante, olha só, que a mente tem papel ativo na associação de ideias, tá? Ele tem uma visão de que o nosso pensamento, a nossa mente, nós temos um papel ativo na associação das ideias. Isso daqui é interessante porque ele está combatendo aquela ideia de que você é passivo ao aprender. Você é uma pessoa que ali, tá vendo a informação ali, você está aqui. Certo? Não, a ideia de que você é ativo no desenvolvimento das ideias. Você aliás, você é ativo, você não é passivo, você não fica parado recebendo informações. Você é um ser que ao participar da informação, você também a modifica, você também a intera, você a amplifica, certo? Então acontece uma interação. Você é um ser ativo no desenvolvimento das ideias, certo? A nossa mente é ativa no desenvolvimento das ideias e não passiva. Então essa é uma ideia que ele tem do positivismo, dessa ideia pragmática, prática da educação e que tem a base ali na razão, certo? Bom, esse então foi o positivismo, eu espero que você tenha entendido. Fala mais do positivismo do que isso é enrolação, certo? Então é só você ver o vídeo e não esquece, faz as suas anotações, que todo mundo que fez as anotações falou nos comentários dos outros vídeos que dá super certo. Então faça as suas anotações para você ter ali o conteúdo que você precisa, resumidinho do seu jeito, bonitinho, certo? Espero que você tenha curtido, não esquece de ver os vídeos dos cards que vão te
apresentar um conteúdo que vai melhorar o seu entendimento. Se faltou alguma coisa, eu vou ampliar o seu entendimento, certo? Compartilha nas suas redes sociais, que ajuda muito o canal. Curte, se inscreve, que tem muito vídeo de pedagogia aqui, tem muito vídeo bacana que vai te ajudar nos seus estudos, certo? E até o próximo vídeo. Vai aparecer cards aqui, ó, vai aparecer vídeos, clica e continua vendo os vídeos no canal, que tem muita coisa bacana. Até o próximo vídeo. Valeu!